A minha fala terapêutica de hoje, da série A Clausura Necessária, é sobre confinamento em família, todo mundo junto e misturado. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. A pandemia nos pegou todos desprevenidos. É claro, a imprevisibilidade deste caos nos congelou no lugar onde estávamos, sem chance de planejamento desta estadia incerta e psicologicamente abusiva. Esta fala terapêutica é uma tentativa de apontar alguns aspectos característicos da convivência de quem está confinado com a família toda, para que, ao decifrar as maiores dificuldades, cada um possa repensar algum aspecto e tornar menos inviável essa clausura necessária conjunta. Um dia desses eu pensei que a pandemia me faz sentir como eu me sentia quando era criança, na brincadeira de estátua. Não sei se vocês brincaram, mas era assim. Estava todo mundo agindo naturalmente na brincadeira na calçada e quem estivesse na vez dizia a qualquer momento, estátua. Aí todo mundo parava, na posição que estivesse, por mais desconfortável que fosse, e tinha que ficar ali, totalmente paralisado, até que aquele que falou estátua nos liberasse. Eu penso que a ordem do vírus veio para nós com esse imperativo, doloroso e abrupto. Estátua, fique onde está. Se você se mover, você perde. Na clínica, a gente lida com situações bem dramáticas em relação a esse aspecto. Eu vou dar uns exemplos para vocês. O casal que tinha acabado de entrar em consenso sobre a separação e estava procurando outro imóvel para um se mudar. Outro exemplo, o casal que estava providenciando o morar juntos, mas não pôde continuar as providências. Um filho que estava na casa dos pais, numa permanência temporária e turbulenta, e já estava para sair. Ou mesmo a família comum, em situação definitiva, morando junto por opção e adequação, mas que nunca tinha sido obrigada a conviver em regime de presença total. Estátua, fique do jeito que você está, até não sei quando, sem previsão. Para falar sobre as dificuldades de convivência contínua do grupo familiar, a primeira coisa que quero fazer é desconstruir, nesta fala terapêutica, o conceito de romantização das relações de família. Ah, minha família, o lugar onde eu mais gosto de morar. Se você é adulto e ainda pensa que morar com seus pais é um sonho, eu preciso lhe dizer com muito carinho e respeito que alguma coisa falhou na sua construção biográfica. Não é verdade que filhos maduros gostam de morar com os pais. Também questiono a saúde psíquica dos pais que escolhem a qualquer custo emocional manter seus filhos adultos dentro de casa. Porque uma família de adultos é ligada por laços de amor, geralmente também de consanguinidade, mas não necessariamente por afinidades cotidianas. Muito pelo contrário, é mais comum a gente crescer e decidir adotar um estilo de vida próprio, diferente do de nossos pais. E isso é saudável, isso é funcionalidade geracional. Ok, é claro que não tem problema que uma família de adultos viva no mesmo endereço. Eu só quero dizer aqui que a paz desse tipo de convivência tem um preço muito alto de concessões. Tem quem consiga? Claro, mas filhos adultos morando com pais ou até avós, na mesma dinâmica, exige que se abra mão de muitas coisas e gera desgaste emocional, sim. Então, quando uma família fica confinada, sem opção de qualquer afastamento temporário, isso pode gerar uma saturação emocional dos vínculos, o que é perfeitamente aceitável, mas demanda de cada um a habilidade de lidar para não deflagrar mágoas e rupturas, o que seria uma pena.
Nesta fala terapêutica, eu escolhi dizer para vocês quais são as 5 maiores reclamações que eu tenho ouvido em terapia nesse tempo de pandemia e confinamento em família. Talvez você se veja em alguma dessas situações. Talvez como alguém que faria a mesma queixa ou como alguém que poderia perfeitamente ser objeto da queixa do outro. Ficar muito atento à segunda possibilidade, o de ser objeto da queixa do outro, é uma atitude inteligente. Eu não sei você, mas eu ficaria péssima se descobrisse que estou sendo insuportável para alguém nesse tempo de clausura necessária. Vamos às queixas. A primeira é sobre gente que fala demais, que ocupa o espaço sonoro da clausura. Os faladores compulsivos são pessoas bem difíceis de se conviver. Talvez a gente tenha uma crença cultural contra o silêncio, eu acho. Quando a gente, por exemplo, entra no elevador e não está usando o celular, e tem outra pessoa que também não está usando, a gente acha que tem obrigação de puxar um assunto. Não temos. Às vezes fazemos isso em família. Achamos constrangedor não ter um assunto e inventamos algum que geralmente é chato, fora do interesse das outras pessoas, porque não suportamos o silêncio. Portanto, uma recomendação boa para essa convivência, todo mundo junto e misturado, é: fale menos. A segunda queixa, mais comum que tenho ouvido, é sobre as pessoas que querem impor um modelo de convivência. Acham que deveria ser da forma como elas acham que deveria ser. Não funciona. Eu atendo uma adolescente que me disse de uma forma bastante precisa: Lou, as pequenas transgressões que eu sempre cometi e nunca me atrapalharam, agora são condenadas por meus pais como faltas graves, e eu não estou suportando isso. É muito difícil passar 24 horas por dia com os meus pais. No caso, ela estava se referindo a não ficar horas seguidas estudando sem intervalo, e os pais dela estão querendo impor um modelo de continuidade. Aqui, então, eu faço um convite ao respeito pelo jeitinho de cada um ser. Impor a sua crença no seu modo não vai surtir nenhum efeito. Aliás, vai fazer com que a pessoa que convive com você comece a ter repulsa por sua presença e queira se afastar. O respeito, para mim, é um dos pontos mais importantes da ética familiar. A terceira queixa é sobre falta de cooperação, falta de senso de equipe, nos mais variados sentidos. A clausura traz uma demanda de operação conjunta, cooperação. Deixe comigo, eu te ajudo, posso fazer sim, não tem problema. São expressões necessárias nesse tempo de confinamento. Pessoas que convivem com os que não cooperam se sentem sobrecarregadas, consequentemente lesadas, e logo ficam amarguradas, o que pesa bastante o clima da convivência. Então, eu lhe peço, faça sua parte nessa operação. A quarta reclamação, mais comum em terapia, nesse tempo de pandemia, é sobre pessoas queixosas, inviáveis para a convivência. Eu ainda não conheci uma pessoa queixosa que não tenha construído um imenso império de solidão. Tem o queixoso e o reclamador. O queixoso é o que joga sobre os outros sua própria insatisfação e infelicidade. O reclamador é o que vê os defeitos de tudo o tempo todo. Difícil, num tempo de peste, querer felicidade e tudo funcionando bem. Cabe muito em tempo de pandemia um conformismo consciente com o imperfeito. A quinta queixa é sobre pessoas intolerantes, zangadas e briguentas. Bem-aventurado é o que está enclausurado com gente bem-humorada. Qualquer bom humor está valendo nesse tempo. Se você já ouviu pelo menos uma gargalhada na clausura, você é privilegiado. E se foi você que conseguiu dar, você está de parabéns. O cotidiano na clausura familiar pede gentileza, pede leveza e a capacidade de deixar passar pequenas coisas. Quando você pensar que está no seu limite,
lembre que a pessoa que mora com você está no limite dela também. Essas são as 5 maiores queixas que eu tenho escutado em terapia e me fazem pensar que eu acho que chegou um tempo de ser legal, ser gente boa com os habitantes do nosso endereço. Nunca, em toda a minha experiência clínica, vi um contexto tão favorável a conflitos conjugais, familiares e intergeracionais. E eu vou terminar esta fala terapêutica dizendo algumas coisas que acho que podemos fazer para minimizar os conflitos. Podemos ser melhores, escutar, oferecer acolhimento, podemos respeitar limites, o do outro e os nossos. Por exemplo, podemos nos recolher para o nosso pequeno espaço dentro da casa quando não estamos bem, mesmo que o nosso espaço seja só uma cama e um travesseiro. Podemos não nos vitimizar, deixar cada um ser o que é, ter maturidade para entender que cada pessoa tem seu momento de ficar mal. Podemos nos abster de fazer críticas e criar climas pesados. Podemos tratar cada membro da família com a afetividade possível. Podemos parar de vigiar uns aos outros. Podemos ser mais pacientes e deixar passar pequenas coisas, suportando frustrações. E podemos, finalmente, ficar atentos para que, ao pensar em nós, quando tudo passar, nossos companheiros de clausura necessária possam dizer: eis aí uma pessoa com quem valeu a pena conviver na mesma cela, naquela estranha prisão.